Já pensou a bailanta depois que terminar essa pandemia? Siqueira, tu e o Martim aí, pega as prendas e já sai lá. Aí a gente dança mesmo. A gente gosta. Boa noite, Saravá Umbanda. Salve a todos e a todas que aqui estão conosco. Mais uma edição do programa Umbanda Tchê. E hoje estaremos fazendo aqui a segunda parte sobre a Mãe Orixá Pombagira na Umbanda. Boa noite a todos os irmãos que estão nos assistindo. Boa noite, Marcos Ribas, Mãe Fernanda, Martim, Ivan, Fernanda. Peço a todos que vão compartilhando esta live, vão curtindo aí, vão fazendo os coraçõezinhos subir. E enquanto o pessoal vai compartilhando e vai curtindo, eu vou pedir para o Martim colocar a nossa trilha sonora aí de novo. Gruda a ficha aí, Martim. Não tem pra ninguém? Não tem pra ninguém? É o Umbanda Tchê, com vocês no mínimo 1h30. E hoje, para falar desta grande orixá Pombagira, vamos embora, gente. Vamos se empoderar, se estimular. Perto de um fumo de chão, os cabelos enfumaçados. Quando vou destelada, aquele das cadeiras quase no clareia o dia. Eu fico de arreio, ele mais pelaria. Quando passar a cura, vai cantando encolherado. Descobrindo do sono. Angelita quer dançar um vaneirão. Mas bate! Angelita quer dançar um vaneirão. Vamos ter que fazer um vaneirão aí pós-pandemia. Umbanda Tchê. Muito bem. Pessoal, semana passada a gente teve um grande público, uma grande audiência, enquanto falávamos de Pombagira, um assunto sem fim, como todos os outros da nossa religião. Cada vez que a gente abre um debate, abre-se um leque muito grande perante cada assunto. A Umbanda nos permite tudo isso. E aí, ficou faltando o assunto para falarmos de Pombagira. E voltou, Ivan? Pô, Ivan, hoje que eu ia botar tu fazer o discurso aí, cara. O que acontece? Sai e entra de novo, Ivan. Então... Alô, voltou. Aqui. Na verdade, eu não sei o que acontece. Eu acho que a Pombagira não quer que eu fale. Eu venho estimulado demais. Hoje eu tô pegando fogo. Mas a mãe Pombagira não quer que eu fale. Boa. Então, gente, vamos falar. Estão me ouvindo? Sobre Pombagira, sobre a presença do feminino na Umbanda, que nós colocamos na semana passada, falando sobre algumas dificuldades. A mãe Fernanda, enquanto pessoa que trabalha na área com pessoas, com mulheres com dificuldades, ela colocou vários dados ali. A Fernanda, ela tem doutorado já em Ciências da Religião, está fazendo, né? Junto com o Martim. Hoje eu quero falar, eu quero comentar. Né? A gente está fazendo Ciências da Religião. Muito legal. Mas mais do que isso, vivendo a Umbanda, que é isso que nos traz mais aprendizado ainda. Exatamente. É a maior faculdade que a gente pode ter. Pai Marcos Ribas também, fazendo faculdade de Ciências da Religião, fazendo faculdade de Teologia. Isso é muito, muito importante para o crescimento da nossa religião. E aí eu vou passar a palavra para quem está do meu lado aqui, não a Fernanda, mas o Marcos, que está ali, para começar o nosso debate hoje. Não. Né? Aí. Falando aí sobre Pombagira, aquilo que a gente não conseguiu falar na semana passada.
Entrego Ô, pra ti a Marcos, palavra aí, aí- mano. Eu nem sei onde a gente parou, alguém pode me lembrar? Eu lembro, então. Primeiro eu dou uma boa noite a todos. Vou parar aí que eu cobro o escanteio e deixo assim, ó, no lance para fazer o gol. Uma boa noite a todos, uma boa noite a todas. Sejam muito bem-vindos, bem-vindos. Gratidão pelo carinho de estarem sempre conosco. Uma gratidão imensa. A Casa de Amparo está junto com todos esses outros irmãos de caminhada. É sempre uma grande satisfação estarmos a cada sexta aqui. É um grande prazer. A gente alimenta e nutre a alma. Eu sempre digo isso em off e digo isso sempre também aqui. Então, a campanha para melhorar a internet do Ivan. Vamos, Ivan! Sabe que acho que é o frio aqui do sul do Brasil, a coisa está trincando. Então, chegou a congelar a água. Acho que os fios estão travando tudo também. Gente, vamos lá. Eu tinha dado meus pitacos na última O frio congelou aqui. Eu acho que é uma fantástica saída que a gente tem para começar a dar um embalo a partir daí. Eu dizia que a gente fica, às vezes, como um bandista, sem se dar conta que a Umbanda é uma religião completa, linda, maravilhosa, e que ela não precisa ficar se escorando aqui, se escorando lá. Nós somos monoteístas. Nós acreditamos num Deus único. E nós acreditamos que esse Deus, quando ele se manifesta, ele propaga fatores e energias que nós caracterizamos como orixás. Essa é a nossa visão de orixá. E assim, Deus sendo onisciente, onipotente, onipresente, ele se manifesta em tudo, em todos e em todo o universo. Então não existe um local da Terra que seja o nascedouro de orixá. Então, nós sim aprendemos com o panteão africano a conhecer todas essas energias sagradas, mas nós as vivenciamos e as aplicamos conforme a leitura da Umbanda. Então, ninguém é dono de orixá, ninguém é dono de Jesus, são energias, é Deus. A gente querer ser dono de Deus é algo muito perigoso. Então, quando a gente fala em Pombagira, e às vezes a gente quer ver só pelo português que gosta de ver a etimologia da palavra, Pombunigila, Bombogira. Não existe orixá Pombagira na África. Fim. Isso é dito, inclusive, em Souza, na sua tese de doutorado, lá na PUC de Goiás. Isso é demonstrado por diversos outros cientistas. Oli Santos, desculpa, veio Souza, porque veio José de Souza, que era o presidente da... Desculpa. Então, Oli Santos, quando fez seu doutorado, e assim diversos outros doutores na área de teologia, e eles vão mostrar que não há nenhum indício escrito de orixá Pombagira em África. Então, um orixá que Deus trouxe para se manifestar no Brasil. E não se manifestou na Umbanda inicialmente, sim na Macumba Carioca, lá na época do Império. Então, há mais de 200 anos atrás, Umbanda nem era, não estava nem no útero ainda. Aqui, pelo menos, na parte física. E a Umbanda, como é um berço que acolhe a tudo e a todos que queiram se manifestar, assim disse o senhor Caboclo Sete Encruzilhadas, com certeza foi um palco, foi um elemento vasto e potencial para que Pombagira pudesse se manifestar, e aí sim, já com mais segurança, não sendo perseguido, os terreiros de Umbanda já sendo abertos ao público, já sendo uma coisa mais que pudesse chegar à população, foi um grande vetor que trouxe Pombagira para o que a gente conhece. Então, Pombagira, sim, é orixá, Pombagira, sim, é uma emanação de Deus, porque a Umbanda vê assim, emanações divinas, quando Deus se propaga, a gente chama de orixá, e ela traz seus fatores, ela traz seu axé, ela nos auxilia muito, sem ela não temos vitalidade, sem ela não temos desejo, sem ela não temos todo o axé, a doçura, mas com força, com garra, com energia. Então, eu acho que é importante a gente frisar isso, parar de querer dizer, mas segundo a Umbanda, segundo o que a gente vive, segundo o que a gente sente, cada um aqui no seu terreiro, eu pergunto para vocês, alguém aí tem coragem de dizer Pombagira não é orixá, Pombagira não existe? Fala aí, Marcos Rivas. Pô, me deu uma bomba, mais mano. Levantada do que essa não, foi docinha, hein? Então, olha só. Olha só, Pai Rivas. Oi. Pai Rivas. Oi. Tecnicamente, eu não posso falar com a mesma propriedade que tu falas. Mas eu quero aproveitar que estabilizou aqui a minha internet para me botar para fora o que eu tô engasgado desde sexta-feira passada. Põe, vamos lá, irmão.
Compartilha aí. O senhor me permite? Vocês me permitem? Toca a ficha. É o seguinte, na verdade, o que eu queria falar muito é que, enquanto eu, acadêmico de biologia, eu trabalhei num projeto aqui em Pelotas, na Universidade Católica, junto com a professora Jara, chamado ecomunitarismo. Esse projeto, nós trabalhávamos com as pessoas que moravam embaixo da ponte do Rio Grande. Antes de chegar à parte da ponte, à direita, tinha uma comunidade ali, nós trabalhávamos com eles. E junto nós trabalhávamos com as pessoas que usavam do seu corpo para viver, né? Vamos dizer bem claro, com as prostitutas que rondavam a Praça Coronel Pedro Osório. Então, o nosso objetivo era resgatar, não tirá-las, mas sim levar uma melhor qualidade de vida para essas pessoas, que infelizmente eram utilizadas, né, para o bel prazer de pessoas que procuravam sexo, procuravam naquelas redondezas. Pois bem, o que mais me chamou e chamava a atenção da gente, que todo mundo se afastava dessas pessoas, e quando nós nos aproximávamos, nós encontrávamos ali pessoas carentes, mulheres que estavam ali exatamente para nutrir a vida dos seus filhos. Mulheres que se utilizavam da raça, da garra, e de buscar uma estimulação para o sustento familiar. E aí alguém vem dizer que Pombagira não é orixá, que se exploda o pensamento de quem diz que Pombagira não é orixá. Pombagira para nós é orixá, sim, até porque nós sabemos que essa energia estimuladora que vem do divino, ela faz com que as pessoas se superem a cada dia, inclusive tendo de vender o seu corpo. E isso deve ser respeitado. Respeitado porque são seres humanos, são mulheres guerreiras e verdadeiras que buscam o seu espaço na sociedade. E aí, semana passada, eu entrei numa treta, sim, no Facebook, quando eu ouvi um irmão de Umbanda dizer que Pombagira não era orixá. Eu me revoltei com aquilo, né? Coloquei as minhas opiniões, eu sou meio polêmico, eu sei disso. Aí eu tenho que me cuidar, a Melissa tem que me segura, a minha filha me segura, o pai, calma. Mas eu sou assim, eu sou motivado. E eu acho que a gente precisa respeitar o irmão, o próximo, se ele acredita que é ou não Pombagira, esse problema é nosso. E quem não acredita tem que respeitar as nossas posições, aquilo que nós cremos. E não tem que estar jogando picuinha na internet. Esse irmão foi muito bem recebido aqui em Pelotas, com um personagem que ele utiliza para ajudar a buscar o conhecimento e ajudar as pessoas através do propagar a Umbanda. Então, se o personagem dele vem fazer o bem, que mal tem, ótimo, muito bem aceito. Agora aceita a nossa crença, os nossos fundamentos, que Pai Rubens Saraceni nos deixou, de dizer que esta emanação divina de Deus, a Mãe Pombagira, é uma orixá sim para nós. Então eu fiquei muito chateado com aquilo que aconteceu e eu não pude falar. Até porque eu ainda falo que eu sou dinossauro aqui perto de vocês pela idade. Estou com 54 anos. E nos anos 70, na terreira da minha avó, quando se manifestava uma pombagira nas mulheres da corrente, era um horror. Não deixavam, não deixa. Não deixa manifestar porque pombagira vai fazer ela virar prostituta. A mentalidade naquela época, aqui na cidade, dentro do terreiro da minha avó, era assim. Então a mulher não podia se permitir incorporar uma pombagira porque ela poderia receber as energias da pombagira e transformar-se em prostituta. Eu lembro, eu era criança, mas eu lembro disso. A minha mãe uma vez se manifestou e aí foi impedida pelo meu pai de não pode, não vai trabalhar mais, porque onde se viu essa energia é uma prostituta, um espírito de prostituta se manifestando. E a gente precisa entender que mesmo que fosse um espírito de uma prostituta, deve ser respeitado porque é um ser humano que está usando o seu corpo, infelizmente, porque não tem outra oportunidade na vida. E a gente precisa respeitar. Independente se é ou não, nós temos que aprender a respeitar o próximo e aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente crê. Tá? Eu, sinceramente, eu hoje me empodero desse poder
de Pombagira, e eu falei para vocês que foi tão importante essa energia estimuladora de empoderamento que eu passei a minha vida inteira dentro do exército careca. Perdi cabelo muito cedo. E me recebi a coragem, a energia estimuladora dessa grande mãe quando eu me empoderei. Eu digo, tá, chega, não quero mais. Vou me empoderar, vou mudar o meu visual, porque eu quero me sentir bem comigo mesmo. E isso as mulheres fazem muito bem. Né? E eu vejo hoje o homem se empoderando de si próprio, da sua autoestima, enfim. E essa é a energia de Pombagira. Nós levantarmos a nossa autoestima. Nós entendermos o que sofre uma mulher. Que quando todos têm o direito de comer uma comida muito boa e maravilhosa, mas só uma tem o dever de cozinhar. Só uma tem o dever de lavar a louça ou lavar a roupa, enquanto todos se beneficiam dentro de um lar. Então, para mim, Pombagira significa todo esse trabalho, toda essa energia que a mulher passa, que a mulher traz, desde o criar, parir, gerar, parir, criar, e muitas vezes fazendo o papel de homem também dentro de casa. Além de ter a energia estimuladora, tem a sua energia vitalizadora para ser pai e mãe dentro de casa. Né? Então, eu quero dizer aos irmãos, desculpa esse desabafo, né, porque eu estava engasgado com isso, eu amo tanto essa energia de Pombagira, eu amo tanto esse trabalho que elas vêm na Umbanda executando, né, tirando, é preciso tirar da cabeça que Pombagira vai trazer homem, que Pombagira vai trazer mulher, ou vai tirar e vai acontecer. Não é nada disso. A Pombagira não quer isso. Pombagira quer muito mais do que isso para as nossas vidas. Então, Pai Ribas, me perdoa tomar o teu lugar para falar. Eu estou aproveitando que a minha internet está estabilizada aqui. Por culpa de uma Pombagira, a minha sogra, a internet está lá no quarto dela, lá, botei mais próximo. Né? E essa Pombagira aqui está me ajudando, hoje ela está aqui comigo, ela está com o Wi-Fi na mão. Então é isso, gente, tá? Eu queria falar e dizer para vocês, mulheres, vocês são tão divinas, vocês são tão orixás quanto a nossa crença e fundamento que o Pai Rubens nos trouxe. Vocês são capazes de ser a paz do mundo. Meu pai dizia, se não fosse a mulher, este mundo não estaria em paz. Vocês trazem um equilíbrio para nossas vidas. Pois se não houvesse mulher, nós, homens, estaríamos sempre guerreando. E só não o fazemos porque vocês são o equilíbrio das nossas vidas. Muito obrigado. Desculpa o desabafo. Pai Ribas, ninguém tem melhor propriedade para falar dessa orixá de que tu, meu querido. Vai embora! Quem tá bem ultimamente nas cabines aí é aqui, ó. Opa, aqui. Então, gente, assim, boa noite a todos. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Para a gente sempre é uma honra estar aqui compartilhando um pouquinho daquilo que a gente sabe, que a gente aprendeu nessa vivência, né? Eu sou uma pessoa nova ainda perante aí aos nossos mais velhos, né? Eu vejo aqui os comentários de pessoas que têm o dobro da minha bagagem, né? Tanto na idade quanto na experiência espiritual e religiosa. Então, nosso objetivo aqui nunca é compartilhar de um extremismo, né, e de uma via absolutista no sentido de dar a verdade, dizer o que é e o que não é, até porque o nosso ambiente também aqui é um ambiente de, podemos dizer assim, acadêmico, né, no sentido crítico, de aprendizado, de poder ampliar a maneira de entender, a maneira de ver o mundo, a maneira de ver o sagrado, que sempre vai ser um enigma ainda para nós perante a nossa condição hoje de entendimento, né, ou seja, essa fenomenologia existencial da transe mediúnica, isso é muito além. A gente está sempre buscando uma compreensão, mas o que a gente sabe ainda hoje é muito pouco, né? A gente sabe muito pouco ainda perante a espiritualidade, e mesmo que a gente possa dizer que a psicologia se aprofundou em entender a inconsciência e a consciência, a gente sabe ainda muito pouco, né? O que se tem ainda hoje são muito pouco, é muito vago. Então, a gente está aqui sempre buscando compreender um pouco melhor a nossa relação enquanto um ser humano, né? E buscando através de simbologia, rito, escrita mágica,
incorporação, transe, de uma dissociação do eu, seja como for, esse sentido do sagrado, que tanto nos dá um sentido de vida, né? E essa é a diferença da loucura e da mediunidade, né? A loucura não tem hora para acontecer, você não está no controle, a mediunidade não, né? Você está no controle, tem hora e momento para acontecer, né? Então, o nosso objetivo aqui nunca é partir para o extremismo, né? Então, cada um compartilha aquilo que sabe um pouquinho, né? E a gente vai buscando e vai tecendo aí uma linha de raciocínio para que todo mundo possa trocar um pouco de ideia. Eu tenho certeza que quando acho que foi o pai Ivan que falou, né? Alguém falou, se tem gente que não considera o orixá pombagira, tem muita gente aí criticando o pombagira orixá, né? E pessoas que compartilham da literatura do pai Rubens, né? Mas eu não consigo entender algo que é difícil de compreender quando alguém nega a existência do orixá Exu Mirim, da orixá Pombagira Mirim ou da orixá Pombagira, e não entendeu quando o Rubens ele abordou o mistério das divindades, né? Quando ele abordou os mistérios da criação, porque ele é muito dinâmico e muito objetivo em nos dizer que Pombagira é uma humanização, é uma forma cultural e religiosa de cultuar uma divindade. E ele é muito específico e é muito esclarecedor nesse aspecto de nos ensinar sobre o culto às divindades. Então, às vezes eu até acho um pouco perda de tempo a gente querer discutir se é ou não é. A gente sempre vai dizer que culturalmente o orixá vem da África, isso é fato, e para os estudos, vamos dizer assim, culturais no aspecto religioso, isso é fato, vem da África. Agora, divinamente, vem de Deus, né? Então, essa é a questão. A mesma coisa que você vai perguntar para um preto velho se ele deixa de incorporar um terreiro de Umbanda e não passaria a incorporar um centro kardecista, aí ele vai dizer o que? Não, só vai incorporar no terreiro de Umbanda, né? Então, eles transcendem essas nossas mesquinharias, né? Mas o que eu vejo que para fins literários, né, Pai Martim também comentou sobre isso, para fins de estudo, de compreensão, de entendimento, para que a gente possa ter base, né, sustento, vamos dizer assim, litúrgico, cultural, de se entender, é muito importante assim, a gente entender a nossa ancestralidade da Umbanda, né? A Umbanda nasce de um encontro ancestral, de uma diáspora também cultural africana que tem no Brasil, juntamente com diversas culturas regionais. Então, a Umbanda é uma pura diversidade cultural. E por que não reconhecer a nossa ancestralidade africana? Aqui o meu objetivo não é dizer se a Umbanda é afro-brasileira ou não, mas é dizer, poxa, a Umbanda ela é anunciada por um caboclo mestiço, que é a essência da mexicana brasileira, juntamente com um espírito de um preto velho. Já se perguntou qual foi o intuito do movimento astral superior ter permitido isso acontecer? Por que o preto velho logo em seguida se manifestou? Por que a gente tem no ato fundador a presença, né, de um índio, né, numa miscigenação do povo brasileiro, um índio, perdão, e um espírito de um preto velho, vamos dizer assim. Então a gente também tem que olhar para essa face da Umbanda e tentar buscar compreender o que se tem por trás desse movimento astral, né? Então não é uma questão da gente negar ou não, eu acho que é uma questão de se compreender, né? Pombagira não é orixá, óbvio que não é orixá, você não vai encontrar lá no culto Nagô, lá na teogonia Nagô não existe, mas na Umbanda para nós é orixá, ponto. Ah, mas como assim? O Rubens ele foi muito simples em dizer que se fosse para cultuar o orixá da mesma forma do culto Nagô, fica-se então com os candomblés, pronto. Né? Ele deixa isso muito claro no livro da teologia. Se é para a gente entender que a gente está cultuando o orixá da mesma forma do seu culto tradicional de origem, fica-se então com os candomblés, ponto. Não há necessidade de fundar uma nova religião e uma nova teogonia, né? Então essa é a questão. Mas tem gente que realmente busca compreender e se prende muito nessa questão. Antes de falar, eu poderia lembrar assim, que no culto Nagô não se tem orixá pombagira, ponto. Não é cultuado lá no culto Nagô, lá, né? Ponto. Então, na falta de um nome para identificar essa divindade, passamos a usar o orixá pombagira. Mas o mestre Rubens nos ensina de que o mistério pombagira, não encontrando campo de ação e ambiente adequado nas seitas afro-brasileiras, já deturpadas, quase exclusivamente dirigidas para trabalhos de magia negativa, né? Assim como também não encontrando campo de ação nas religiosidades de influência judaico-cristão, por serem totalmente machista, patriarcal e masculina, ou seja, já haviam demonizado Lilith, já haviam prostituído Madalena e já haviam apedrejado a mulher adúltera. Então abre-se por inteiro na Umbanda. Mas, ou seja, por isso que essas entidades manifestadoras são sustentadas por uma divindade que não se encontra no culto Nagô. Então Rubens ele fala no livro da teologia que existe uma
uma quantidade de orixás ocultos, desconhecidas, que não se abriu e que se perdeu na linha do tempo. Então, o que o Rubens Livre fala? Que o mistério Pombagira, para se abrir de fato, de maneira fundamentada na Umbanda, né, primeiramente precisou se abrir de forma popular e acessível a todos, para somente depois, né, abrir o seu lado oculto, né, ou seja, exteriorizando e desocultando para nós os seus fundamentos divinos, tão precisos e fundamentais para os nossos processos evolutivos, né? Então, nesse sentido, agora, Pombagira, para uma linha de pensadores, para algumas linhas de pensadores, dirigentes, sacerdotes, deriva do culto das Yamins, ponto. Nem se fala em Inquice, nem se fala em Pambunidila. Para alguns pensadores, Pombagira deriva das Yamins, ou seja, né, as velhas feiticeiras do culto Nagô, associado aos passos devastadores das tribos, etc., né? A regente da ancestralidade feminina, né, da sensualidade, da paixão, da procriação, né? Ou seja, um culto realizado somente pelas mulheres, né, que faz parte de uma sociedade matriarcal conhecida como Geledê, ou Geledê, né, pertencente das tradicionais sociedades iorubanas. Para outros cultos, para outros linhas de pensadores, o culto de Pombagira deriva da divindade Amapô, ou Amapô, que também é uma divindade de teogonia Nagô, cultura Nagô, que significa a divindade da vagina, do sexo, da sexualidade, da sensualidade, né? Então, existem essas linhas de pensadores, né, que se busca onde deriva, de onde derivou, de onde se iniciou, porque a gente não tem, ninguém pode provar agora ainda, né, aonde surgiu e como surgiu, não se sabe, não temos certeza, né? Então, para fundos literários, como o pai Martins falou, porque nas religiões existe algo muito natural, que é a corruptela fonética e a contração linguística. Isso acontece, até se você pegar as traduções das Bíblias, elas nunca vão ser iguais. Inclusive, a demonização de Lúcifer se dá por uma má interpretação hermenêutica bíblica de um ser que foi demonizado. Se tu pegar as origens principais, não é bem assim. Então, hoje, Lúcifer passou a ser o cara mau, até por uma interpretação, por contração linguística, por corruptela fonética, por dificuldade de tradução entre as línguas. Porque desde a época de Jesus, aramaico, grego coité, aramaico e grego, aramaico e hebraico. Aí depois vem a Bíblia Vulgata, vem latim, vem espanhol, vem outros tipos de Bíblias. Então, se perde muita informação, se perde muito sentido etimológico da palavra. Quando a gente começa a entender essas traduções, a etimologia da palavra ela se faz presente para que possa se entender, né? Então, é nesse sentido. Então, para fundos literários, o que as pessoas recorrem para fundos literários de conhecimento e aprendizado é se aproximar do termo Pombagira, de uma contração linguística, de uma corruptela fonética de Pambunidila, ou Bombudila, que seria um inquice da cultura banto, de língua quimbundo, pertencente, até inclusive presente nos candomblés de Angola e Congo, né? Angola e Congo. Ou seja, para fundos literários, ou seja, Pambu, que seria fronteiras encruzilhadas, e Nidila, ruas e caminhos, ou seja, o guardião dos caminhos, o inquice, né? Ou seja, assim como na Umbanda nós cultuamos o Orixá Exu, que é uma divindade da cultura Nagô, com valores remoldados, podemos também entender que a gente cultua o inquice com valores remoldados, mas é para fundos literários. E isso é tão normal nas religiões que quando a gente fala, por exemplo, em Astarte, que é uma divindade babilônica, do ventre, da sensualidade, da paixão, ela passa logo em seguida a ser conhecida como Astoré, que é coisa vergonhosa, um demônio babilônico, e depois Astarote, ou seja, um demônio da antiga Goécia. Assim como, por exemplo, do grego daimon, que significa espírito, se houve uma contração linguística para o demônio ser maligno cristão. Então é muito normal a gente encontrar essas contrações, essas traduções, e se mudar todo o contexto etimológico da palavra. Então é para esses fins de pesquisa, né? O que é importante citar aqui é que, mesmo antes do anúncio oficial da Umbanda, por intermédio do Caboclo das Sete Cruzilhadas, né, Pai Zélio, já havia manifestações de caboclo, preto velho, boiadeiro, já havia mediunidade. A gente vai encontrar aí no Catimbó, nós vamos encontrar nas macumbas cariocas, a gente vai encontrar nos candomblés de caboclo, do século XVIII para o século XIX. Então, a gente não sabe, de fato, por exemplo, aonde surgiu, como surgiu, né? Mas a gente tem, sim, relatos de incorporações de Pombagira nas macumbas cariocas, principalmente na década de 30, no Rio de Janeiro,
na década de 60 em São Paulo. Mas muito anterior à Umbanda, no livro João do Rio, As Legiões do Rio, que é de 1904, anterior ao anúncio da Umbanda, ali naquele livro, Religiões do Rio, você vai encontrar expressões bombogiras, ou seja, a incorporação de bombogiras. Por isso que a gente diz que o importante não é chegar nesse fato, você não tem certeza onde dizer. Se você for estudar, você ainda vai chegar num campo de estudo lá dos antigos tatas do Rio de Janeiro, que eram extremos conhecedores da magia africana, que já difundiam aqui no Brasil o seu culto dos ancestrais divinizados, que é o culto dos tatas e aias, ou seja, o Quimbanda incorporava o espírito de velhas feiticeiras e curandeiras. Então, existe ainda uma pesquisa a ser feita, existe um campo de pesquisa e estudo a ser feito por muita gente que se interessa. Então, o que acontece é que muitas pessoas acabam se perdendo nesse sentido de dizer o que é e o que não é, né? De dizer que é ou não é. Eu vejo assim, que a gente cultua orixá enquanto uma divindade, a maneira cultural, é a humanização do mistério, né? Até porque a gente vai falar em trono, o Rubens até posso dizer que talvez tenha tentado trazer para nós uma maneira de se relacionar diferente para até acabar essa questão, porque o Rubens também foi perseguido por isso, né? Eu sei de situações, até pela mãe Fátima, que o Rubens, em apresentações onde tinha babalaôs, os candomblés, no momento do Rubens falar, eles levantavam e viravam as costas para falar de Heroiná, de Logunã, né, desrespeitando, e até para falar de orixá, né? Então eu sei disso, a gente sempre teve essa perseguição, mas a gente precisa estudar para poder debater, para poder dialogar com essas autoridades candomblecistas, ou quem está buscando querer desacreditar a maneira que a gente entende. O que eu posso dizer é o seguinte, eu entendo assim, Pombagira, ela revaloriza o sagrado, né? Ela traz uma releitura de Deus para o umbandista no seu aspecto materno e feminino, né? Então, assim, a Pombagira, enquanto divindade, está em Deus, e de fato é uma manifestação acerca dos seus mistérios. Então, Pombagira, enquanto divindade, transcende tudo aquilo que você entende quanto um orixá. Já falamos isso aí sobre a live de Exu, né? Não que o Exu não seja uma divindade, mas Pombagira é uma forma de identificar a divindade, o orixá é uma forma de identificar a divindade que está no mistério Pombagira. Divindade essa que transcende toda e qualquer massa cultural religiosa, né? Ou seja, por que eu falo isso? Porque cada cultura e cada religião constrói uma leitura de Deus e suas divindades de uma forma. Então, tudo aquilo que vale ou diz respeito a Deus, também diz respeito às divindades. Quando a gente fala, por exemplo, em Alá, Tupã, Elohim, El-Quírios, né, Zambi, Olorum, são maneiras culturais religiosas de identificar a divindade que está no mistério maior, a origem de tudo e de todos, o mistério maior, a supremacia divina. Assim como a gente fala lá de, por exemplo, Astarte na Suméria, Lilith na Babilônia, você fala de Isis no Egito, você fala de Hecate na Grécia, você fala de Hathor no Egito, são formas culturais e religiosas de identificar uma divindade que está no campo do amor, da paixão, da sexualidade e da sensualidade. Então, essa é a questão. Então, o ponto que eu levanto aqui é assim, que cada religião e cada cultura constrói uma leitura sobre Deus e suas divindades. Isso é fato. Então, antes de toda e qualquer máscara, mito, lenda, conceito, cultura, formação, informação, forma de se relacionar, antes de tudo isso está a divindade. O Rubens ele é muito objetivo em explicar isso. Antes de todo e qualquer mito, lenda, conceito, teoria, formação, informação, está a divindade, o trono, a deidade, o mistério maior, o mistério que transcende toda e qualquer massa cultural e religiosa, ao qual o pai Benedito de Aruanda vai chamar de trono dos desejos, né? E vai nos passar o nome mântrico de Mahoriê, que polariza com Mahoriê, que seria o trono da vitalidade, né? Formando um campo de atuação cósmica à esquerda dos orixás. Né? Ou seja, o trono dos desejos é um trono que, como o pai Ivan falou, estimula toda a criação, nos estimula no centenário sagrado. Então, essa é a questão, né? Então, o trono, o mistério, a divindade, a deidade, isso é o objetivo de entender. Agora, enquanto as pessoas estão lá brigando para dizer que é orixá ou não orixá, eu estou tentando entender a divindade, eu estou tentando me relacionar com a divindade. Mais ou menos assim. Terminou perfeito, Ribas, mas a única coisa que eu acho, que aí eu vou passar para uma das meninas ainda não falaram, é o seguinte, deve ser dolorido, tá? A gente replicar o patriarcado e o machismo cristão ortodoxo e fazer de novo, né? A Eva nascer da costela do Adão, no momento que Pombagira vai nascer da costela de um orixá masculino,
Pambunigila, que mais tem Não, a ver com mas Exu não- do que com Pombagira, né? Eu sei, Não, claro, mas eu te não, mas entendo, não é mas, que... tipo, como dói, Não é como que... te vê nessa Não, mas interpretação, eu te entendo. eu não vejo como uma afirmativa, Martim, que vem de Não, eu Pambunidila. sei, é uma Como eu análise, falei, porque fazem, né? para alguma linha de pensadores, nem se fala em Pambunidila. Não, Nem se é uma fala em análise, mas Amin. digo que essa análise Para outros dói se em fala em mulher. Amapô. E se para outros se fala em Pambunidila. Não é uma questão de a gente levar o fato aqui, de levar que essa é a concordo. opção, não. Tem gente que nem fala em Pambunidila, mas para fins literários, não se pode negar que, assim como, por exemplo, nas religiões, o neologismo está presente. A Umbanda, muito anterior da nossa Umbanda, já existe no idioma quimbundo. Se você for estudar Umbanda, você vai entender que a Umbanda é a arte de curar de um quimbanda. Então não se pode negar isso. Agora, é muito normal o neologismo, ou seja, dar um novo conceito, né, para palavras, ou uma contração, dar um novo sentido. Mas não é descreditando, entende? É para fins de pesquisa. Claro. Não, concordo contigo. Só digo que como deve ser, de novo a mulher vai nascer de algo masculino, tipo. É ao contrário. O masculino é quem nasce do feminino, né? Por falar se eu for avaliar, que ainda não falaram. eu sei, mas a gente não pode engessar muito nisso, porque se eu for avaliar essa mesma angulação, eu poderia dizer que Deus é patriarcal e eu diria por que Exu foi o primeiro. Vou dizer, poxa, a gente já começa. Se é para dizer então que a gente pode estar encontrando o machismo, então eu vou dizer assim: Deus é machista, porque o primeiro estado a surgir foi Exu. O primeiro estado. Verdade, sabe como Exu Mirim. Aí o que quer dizer? Não é que seja. Aí vem o detalhe, não é que seja. Nós não temos hoje as informações. Então, a cada ano que se passa, se abre um mistério, se abre uma informação. Entende? Claro. Não, mas eu na criação eu vejo Deus, se tem que gerar, e se tivesse que ter um sexo, Deus seria feminino. E nada mais natural de que dentro de um feminino possa sair algo masculino, que foi o primeiro a ser exteriorizado, né? Algo masculino. Tudo bem, desde que o primeiro seja o gerador, né? Já foram pensar se um católico te falar assim, mas a tua religião também é machista, porque a primeira divindade é masculina. Aí vai dizer o quê? Vai explicar de outra maneira. Até tu explicar numa visão androgênica, até tu dar um sentido androgênico e entender e dizer por que a gente tem nessa base androgênica a necessidade de encontrar um mito fundante, porque isso é sentido de religião. É difícil. Sim. O que me parece, eu na minha humildade, né, de aprendiz de sacerdote umbandista, né? Mas uma pessoa muito curiosa, né? E me considero um pouco crítica também, né? E criticidade é bom a gente dizer, não significa aquela ou aquele que contraria tudo, né? Mas é aquele que busca, né? Respostas que talvez às vezes a gente não vai achar nessa encarnação, né? E que a gente precisa ter essa humildade. Nem sempre a gente vai encontrar na ciência, nem sempre a gente vai encontrar na religião, mas muitas vezes essas respostas elas são trazidas para o nosso coração, a partir da fé, a partir da nossa vivência, né? Então, isso que o pai Marcos Ribas, né, nos falou, eu estou mais interessado em conhecer e viver a divindade do que classificar ou caracterizar se é orixá ou não e entrar nessa briga, né? Eu acho que isso é muito sábio. Por que é muito sábio, né? Primeiro porque a gente não sabe tudo, né? Ninguém sabe tudo na Terra, né? Segundo, que a gente precisa de humildade para tentar compreender tudo isso. Eu acho que a semana passada eu escutei assim, eu já estou cansada de escutar pombagira, já estou cansada de falar de pombagira, porque a gente já sabe, é um mistério, mistério esse, mistério aquele, o fator este, o fator aquele outro. Já entendi tudo, estou cansada, acho que esse papo já tá na mesmice. E eu fiquei assim, como? Pensei para mim, né, na hora. Me senti desafiada. Por que eu me senti desafiada? Porque, acho que todos têm que se sentir, né? Porque acho que a gente precisa, sim, ainda, né, ter muita humildade para tentar compreender tudo que esse arquétipo vem nos trazer, né? A compreensão... Se a gente analisar só a manifestação do arquétipo nos terreiros,
a gente já tem muito o que estudar, né? Tanto cientificamente, religiosamente, divinamente, né? A gente já tem muito o que pensar. Então, quando a gente pensa pombagira, na minha concepção, a gente tem que estar preocupado com isso, que o pai Marcos Ribas diz, né? Em entender essa divindade. E para eu entender uma divindade, eu preciso olhar a história da humanidade, né? Eu preciso perceber como é que foi se dando a relação daquilo que a gente conceitua como feminino e como sagrado, porque é essa percepção que eu tenho, né, sobre a mulher na constituição da sociedade, sobre o sagrado na constituição da sociedade, é que vai mostrar um pouquinho de como que nós, terrenos, podemos perceber essa divindade, podemos perceber a pombagira, né? Então, é importante que a gente lembre, existem muitos estudos, quem sou eu, né? Não cheguei a ler, talvez nem a metade, né? Mas estou no caminho, sou curiosa, como disse, né? Com certeza, todos aqui têm muito a contribuir e lembrar quais são os estudos que são importantes, né? A gente fazer. Mas existe, como eu estou nessa busca, eu me dou a liberdade, né, de ir falando e comentando com vocês, que existem, alguns outros caminhos que podem nos ajudar a perceber essa divindade, né? A gente estudar, por exemplo, todo esse corpo feminino, né, formado a partir do conceito lá da pré-história sobre a origem da deusa, né, sobre a cosmovisão feminina genetriz, né? Quais eram os rituais que se faziam nas sociedades matriarcais, como é que funcionavam as sociedades matriarcais, né? Então, a gente está falando de uma história anterior a Cristo, né? A gente está falando sobre a construção da nossa sociedade, das relações de poder e as relações entre os humanos. E isso significa muito. Ah, mas, Fernando, o que isso tem a ver para falar sobre pombagira? Muito, porque a construção que a gente vai tendo do sagrado, né, mostra um pouquinho sobre a nossa percepção sobre essa entidade que se manifesta, ora numa compreensão como orixá, ora como, né, uma entidade de trabalho, né? E traz também, obviamente, todos os preconceitos que a gente carrega ao longo da história. Isso também é inegável, né? Mas o que a gente pode entender de sagrado para a gente poder pensar a pombagira, né? A gente já sabe, isso eu estou cansada de saber, talvez alguém diga, né? Como me disseram semana passada, né? Pombagira é a senhora dos interiores. Beleza, né? Tudo que está fora reflete no seu mistério interior. Beleza, né? Então, ela nos ajuda a nos equilibrar. Beleza, a gente já sabe disso, né? Mas como é que eu compreendo o sagrado para poder falar de pombagira e dos seus fatores, né? A gente pode pensar, então, lá, né? Tem alguns autores que nos ajudam, né, a pensar sobre o sagrado, já que aqui também a gente pode dizer, né, que é um espaço de pensar, de buscar conhecimento, né? Um espaço acadêmico, o pai Marcos classificou assim, né? Que delícia a gente pensar que dentro de uma religião, dentro de uma umbanda, a gente pode ter essa liberdade de dizer que a gente também relaciona com a ciência, né? Que importante isso, como isso é produtivo. E aí, então, a Marilena Chauí, lá naquele livro dela, Convite à Filosofia, lá no item 8, vai na página, deixa eu ver se eu tenho a página aqui, 379, quem quer, esse livro tem na internet, bem fácil acesso, né? Ela vai falar um pouquinho sobre o que constitui o sagrado, né? Tem outro autor, o Mirceia, se eu não me engano, né? Me esqueci o sobrenome, pai Marcos, pode me ajudar. Mirceia Eliade, né? Eliade. É isso. Isso, ele também vai falar sobre o sagrado. O que ele vai dizer sobre o sagrado? Ele e tanto a Marilena Chauí. O sagrado é uma força sobrenatural, representa poder. E eu posso ou não possuir este poder, né? Então, é uma experiência simbólica, né? O que significa dizer isso? Que quando eu me relaciono com pombagira, se manifestando no terreiro, né? Essa experiência traz uma série de simbolismos, né? Primeiro, do poder manifestado no corpo de uma mulher. E isso, muitas vezes, é agressivo, sim, numa sociedade patriarcal, e talvez por isso
né, que a gente ainda não tenha conseguido aprofundar todo esse conhecimento das sociedades matriarcais e a influência disso, né, na relação espiritual, na relação religiosa e até na percepção de Pombagira, né? Talvez esse simbolismo, né, de algumas questões hegemônicas que são dadas e que se estabelecem como preconceitos, né? Talvez isso defina também o nosso olhar sobre Pombagira, muitas vezes, como, por exemplo, uma mulher de rua, como o Pai Ivan estava mencionando, né? Como uma prostituta, né? O que simboliza para nós o prostituto? A prostituta, a palavra prostituta, o que simboliza, né? Algo vazio, superficial, Mas, Fernanda, né? Algo que Fernanda, só para eu terminar meu pensamento, algo que nos expõe sobre o teu a relação de troca. Mas o sagrado, em algumas vezes, questiono, o sagrado para algumas pessoas não põe as pessoas nessa relação de troca? Algumas pessoas compreendem o sagrado numa relação de troca, não é verdade? Então, facilmente, para estas pessoas, a Pombagira vai ser a prostituta, né? Mas, Fernanda, pelo amor de Deus, e se for prostituta, vamos entender por que a pessoa chega a esse ponto e respeitar. Também, claro que também, mas o que eu quero ratificar aqui, né? Que a maneira como a gente se relaciona com o sagrado diz muito da minha compreensão sobre Pombagira, né? Então, se eu tenho lá dificuldade com as relações de poder que envolvem a questão de gênero, homem e mulher, eu vou me sentir agredido na manifestação de Pombagira. E não é a troco de nada que muitos sacerdotes têm dificuldades até hoje, né? De fazer uma gira aberta que a Pombagira se manifeste, né? Se eu entendo que é uma força sobrenatural, uma potência sobrenatural que eu não controlo no meu terreiro, né? Eu vou ter medo de Pombagira e da manifestação de Pombagira, né? Eu vou nem querer saber. Então, o sagrado, quando a gente pensa em sagrado, é preciso que a gente lembre que perceber a Pombagira, né, na sua manifestação sagrada, representa fazer, sim, olhar a história da nossa humanidade, olhar a nossa relação com o sagrado, mas ela representa uma ruptura, né, entre aquilo que é natural e aquilo que é sobrenatural. E, por isso, a gente pode, muitas vezes, não ter resposta quando a gente fala de Pombagira e ter humildade para seguir estudando, procurando e sabendo que a gente ainda está construindo, né? Outra questão importante, né? Poderia dizer assim, mãe Fernanda, e poderia dizer assim, que a gente tem até dificuldade de falar o que é religião. Eu posso dizer o que é religião, eu posso falar o que é religião através de uma perspectiva teológica, mas eu posso falar o que é uma religião a partir de uma perspectiva antropológica, eu posso falar o que é religião a partir de uma perspectiva psicológica, né, sociológica. Então, é difícil falar de qual aspecto você quer falar de religião. Né? Porque se você falar de psicologia, essa era a diferença de Jung e Freud. E para Jung, as religiões são arquetípicas. E para a construção social da psique, é fundamental. Facilita o encontro, um autoconhecimento e uma autoanálise das religiões. Para Freud, é uma infantilidade do ser humano. Mas você pode também falar da antropologia, você pode falar da sociologia, né, e começar a abordar o aspecto social, né, os valores educacionais que se tem na formação social de um fiel, de uma pessoa religiosa. Então, cabe a gente a pensar também, quando a gente fala de Pombagira, o como que nós queremos perceber Pombagira. A gente, por exemplo, falando de Pombagira e relacionando o sagrado feminino como o sagrado que é voltado apenas ao útero, ao sangue da menstruação e ao corpo físico da mulher. Eu prefiro olhar Pombagira, né, relacionando a nossa relação simbólica, né, nosso poder simbólico constituído ao longo das relações em sociedade. Eu acho que isso nos ajuda a entender Pombagira, né? Agora, quando a gente fala de Pombagira, a gente precisa, inevitavelmente, se relacionar com aquilo que a gente chama de sobrenatural. E isso é uma dificuldade muito grande que nós, enquanto seres humanos, que queremos sempre ter o controle de tudo e de todos, né?
é uma dificuldade muito grande. Então, falar de pombagira, falar de sagrado, pode produzir vínculos, né, simpáticos ou, né, que atraem, né, que produzem outros novos pensamentos, ou também vínculos que são repulsivos, né? Agora, a gente precisa também pensar o que a gente vai dar vazão, né? É aquilo que eu não acredito, né? Pombagira é povo de rua, é prostituta. Eu não acredito. Eu acredito que a pombagira, ela é um agente libertário, né? E para que a gente acredite em pombagira como agente libertário, a gente tem que conhecer, ter a humildade de conhecer a história da mulher na humanidade, a história da mulher na relação com o sagrado, e que ela acaba sendo uma relação sociológica, psicológica, antropológica, nas suas diversas faces. E a gente precisa compreender quais são as relações de poder que estão imbricadas, né, em tudo isso, para a gente poder falar de pombagira. Ou seja, é algo complexo, tem muito a fazer e muito a estudar ainda. Muito bom, irmã. A mãe Fernanda deu uma aula para nós aí, viu? Tá ótimo. Eu acho, sabe o que eu acho interessante? Eu acho assim que essa é a essência de dizer que enquanto você está brigando para entender o orixá, tu tá buscando para entender a divindade, a essência, né? Qual é a essência da pombagira? Né? Talvez seja um resgate das nossas ancestralidades femininas, como a gente falou antes, uma revalorização do sagrado feminino, uma releitura do aspecto materno e feminino de Deus, né? Quanto as sociedades matriarcais deixou de existir e quanto conhecimento, quanta informação se perdeu, né? O que eu acho que às vezes se abre para nós humanos um culto a uma divindade que ajuda com que a gente possa compreender o nosso inconsciente desconhecido e agressivo. Por exemplo, a gente tem 7 mães da Umbanda, né? De mãe Logunã, mãe Iemanjá. Aspectos e sentidos muito tranquilos. Agora, qual é a mãe que aborda a sexualidade na opressão, aquela nossa sexualidade degenerada, nossos desafios, nossos vícios? Qual é a mãe que vai abordar? Aí vem pombagira, abrir esse arquétipo do nosso inconsciente para redespertar em nós essa volta de, vamos dizer, essa atenção para algo que está muito mal resolvido em nós. Porque hoje a sexualidade, que é um dos aspectos do campo de pombagira, é algo ainda muito mal resolvido para nós. Né? Se você começar a ler os livros do Mestre Rubens, você vai começar a ler os livros do Mestre Rubens, desculpa a palavra aqui, desculpa se eu for um pouco agressivo, mas lá nos livros do Pai Rubens a gente brinca, todo mundo come todo mundo. Por quê? Porque a gente não é uma questão de degeneração. Eu já ouvi isso de pessoas, mas o Rubens era tarado, né? Porque lá nos livros, todo mundo come todo mundo, não, peraí. Você tem que entender algo, você tem que ter uma hermenêutica e tentar entender qual é a mensagem do livro, né? Que nem você, quando for ler a Bíblia, você vai ver de uma forma a exegese ou a exegese. Você pode ler de fora para dentro ou de dentro para fora. Muda tudo. Então, ali nos livros do Mestre Rubens, eles nos mostram, a psicografia do Pai Benedito nos mostra que pombagira transcende a sexualidade em tudo aquilo que a gente entende hoje, né? E passa a atuar na sexualidade em todos os níveis, a partir dos nossos relacionamentos, que é uma base, né? Ou seja, ela vai partir a atuar em todos os níveis no sentido de nossas relações, onde tiver insatisfações, ressentimentos, mágoas, frustrações, decepções, tristeza. Por quê? Porque fica retido no nosso íntimo, né? Daí vocês falaram do interior. Então fica retido no nosso íntimo, né? Desenvolvendo um sentimento negativo, nos amargando de certa forma, né? Aí pombagira vai lá e capta tudo aquilo que vibra no íntimo daquela média ou daquele médium, né? No sentido de anular, esgotar, seja como for, né? De corrigir. Então, eu acho que pombagira, sendo uma divindade que desperta em nós a sexualidade, transcende, né? Há pouco tempo atrás eu ouvi de um amigo de uma filha espiritual assim, Marcos, é assunto para outro momento, né? A homossexualidade no mundo espiritual, será que os espíritos lá, eles se pegam? Será que 2 espíritos masculinos se pegam, ou 2 femininos se pegam, como tem aqui? A única coisa que eu posso dizer é assim, eu não vou dizer sim ou não. Eu não vou dizer sim ou não, eu só vou dizer assim, o nosso entendimento sobre sexualidade aqui é um, o entendimento de sexualidade lá é outro. Talvez o nosso entendimento de sexualidade aqui seja algo ainda muito humano, carnal, penetração. Talvez a sexualidade seja muito algo afetuoso, uma troca. Então, não necessariamente você deve de pensar daqui para lá da mesma maneira.
né? Mas eu não posso dizer se 12 espíritos lá não se tem uma maneira de outra forma de a gente não entender, de transmitir afeto. O que é sexualidade no mundo espiritual? Se a gente sabe que a gestação é algo da dimensão humana, né? No mundo espiritual, o espírito feminino não engravida. Então a gente tem a compreensão humana, arquetípica, de vir aqui na dimensão humana entender o que a gente vem do útero de Deus, a gente vem do âmago de Deus, Deus gerar de si todas as forças, toda a sua hierarquia divina. Então, os pombagira para nós, ela ainda é um mistério, né? Ainda é um tabu para muita gente para falar de sexualidade. E digo mais, eu acho assim que pombagira não é uma questão de pombagira apoiar ou não a prostituição. Né? Eu acho que pombagira é uma questão de pombagira, dentro do campo de atuação dela, ser esgotadora de uma sexualidade degenerada. Podemos dizer de abusos, podemos falar de vícios sexuais, desequilíbrios sexuais, eu posso falar de utilização do sexo como forma de poder, eu posso falar de pedofilia, eu posso falar de estupro, né? Ou seja, pessoas que regrediram consciencialmente e intimamente nesse aspecto da vida, ou que estejam cometendo atos contrários aos princípios universais da vida. É nesse sentido. Então, aí a gente vai entrar num outro papo da última live, né? Como é que acontece a pombogiração? A gente sabe que no Exu existe a exunização, né? E como é que acontece no Mistério Pombagira? Eu digo assim, da maneira como eu entendo. Em algum momento da sua evolução, aquele espírito feminino se desequilibrou intimamente, principalmente nesses aspectos, ou seja, aborto, vamos dizer, de sexo como instrumento de poder, abrir mão de um filho, vamos criar aqui de maneira metafórica, tá? Quando ela desencarnou, ela foi enviada para os domínios de Pombagira, onde ela passou por uma imantação do mistério Pombagira e se pombagirizou, ponto. Né? Eu poderia dizer assim, que dentro de uma maneira universal, quando o espírito comete muitos erros durante uma encarnação, e vamos dizer que vem a desencarnar, ele vai ser conduzido para as esferas cósmicas, as esferas negativas, né? Como foi o pai Rubens. Essas esferas ela têm o papel de correção de sentimento, de correção de pensamento, depuração moral e energética do espírito, ponto. E quando esse espírito ele é conduzido para as esferas cósmicas, existe duas formas de sair, ou transcender essas esferas. Uma seria a possibilidade de reencarnar para percorrer um novo caminho, daquele espírito que desencarnou de forma negativa, ou o segundo opção é ser aquele espírito feminino ser arrebanhada pelo mistério Pombagira e dar início a um processo que nós chamamos aqui, entre aspas, pombogiração, que seria o contrário de etinização, né? Ou seja, que tem como uma função recolher espíritos femininos, podemos dizer aqui, que se desequilibraram, se desvirtuaram através de quedas vibratórias nesses aspectos, nesses campos, né? No sentido de recuperar a sua consciência, o seu grau de consciência, vamos dizer, um reequilíbrio, um reencontro consigo mesmo, e principalmente com a sua ancestralidade. Então, aquele espírito feminino vai transitar por faixas vibratórias densas sobre o domínio de Pombagira, vamos falar de abismo, né? Onde ela vai passar por uma regressão consciencial, um esgotamento íntimo, né? Uma questão de esvaziamento e vai se esvaziar, se neutralizar, para somente depois de passar por esse abismo relativo, ser agregada a uma hierarquia sobre um grau de Pombagira à esquerda dos orixás universais e passar a trabalhar com o grau, o mistério Pombagira, uma linha de força espiritual, né? Assentada à esquerda de Humério. Seria o mesmo procedimento do Exu, não seria isso? Poderia dizer que seria o Guardião da Meia-Noite numa versão feminina. A Guardiã da Meia-Noite. E aí eu te pergunto uma coisa, já que realmente Pombagira vai fazer... E alguém falou aqui, Martim, para um outro momento a gente falar de Pombagira menina, tá? Fica a dica que a gente fala em outro momento. Falar dos mirim depois, mas aí eu pergunto... Exato. Isso. E aí eu queria perguntar ali para o Siqueira e para Martinelli que o seguinte, então, já que a senhora dos interiores, já que a senhora que comanda todos os interiores, e o ser humano tem uma sede tão grande de descobrir tanta coisa para fora e tem tanto medo de olhar para dentro, não será esse um dos aspectos da negação da existência de um orixá que domina os interiores? Só para a gente fugir desse interior? Só olhar para fora, brigar a Deus assim, assim lá fora, e aí dentro como é que tá? Até porque, olha aqui, ó,
Eu posso dizer assim, eu tô empolgado. Desculpa, eu vou falar e vou parar. Até porque na androgenesia, na base androgênica do mestre Rubens, Pombagira contribui para a criação com o seu fator interiorizador, né? Após ela contribuir com o fator interiorizador, se abre 3 interiores na criação. O primeiro era para Deus, ou seja, o Oroborô, nosso retorno, né? Quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, ele quis dizer que ele já estava com Deus em consciência, ou seja, nosso retorno a Deus é intimamente, né? É no nosso silêncio interior. Ou seja, daqui para frente não há mais corporificação, só há rarefação. Não existe mais densidade material concretizada, só existe rarefação. Então, nosso retorno ele é intimamente. Ele é retornar para o interior de Deus. O segundo mistério, o segundo interior que está associado à saga dos Espíritos, né? Aí você vai ver isso lá na Evolução dos Espíritos. O segundo interior que se abriu foi em todas as coisas. O nosso interior, tanto no lado espiritual quanto no elemental. Por exemplo, quando uma vela acesa, ela absorve toda uma carga negativa, pelo um portal interior, ela descarrega lá no abismo relativo da dimensão elemental, terceiro plano. E vai passar por uma sublimação energética, essa energia. Então, todo mundo tem o seu interior. Nós temos o nosso interior, que é contido de mágoas, decepções, tristezas, né? E etc. O interior em tudo que existe. E o terceiro interior é o domínio de Pombagira, chamado mistério abismador, né? Aí o bicho pega. Então, com certeza, meu irmão, o que eu quero dizer é que pode ser a nossa dificuldade, sim, de lidar com o nosso interior. O Ribas está hoje que está, mas é sempre um prazer ouvir toda a contribuição que ele tem. Ele está compagirado. Vou pedir para o pessoal, antes da Fernanda falar aqui, que coloquem nos comentários o que Pombagira, em uma palavra, apenas uma palavra, o que Pombagira representa para cada um. Então, pessoal que está nos ouvindo, estamos aqui com 61 pessoas, coloquem aí o que Pombagira representa para vocês em uma palavra. Então, essa questão da sexualidade no plano espiritual, né? Tem aqui nesse livro aqui do pai José Usher uma passagem muito interessante, onde a personagem passa por uma iniciação, né? Ela estava galgando graus na espiritualidade, né? Enquanto ser no mistério Pombagira, né? E ela, inclusive, algumas iniciações que ela recebe nessa caminhada evolutiva dela é através da penetração. Então, isso já indica para nós que a sexualidade é tratada de uma forma bem diferente do que a nossa aqui no plano carnal, né? É algo tão sagrado que representa uma iniciação, né? E foram, se eu não me engano, foram em 2 momentos, né? Mas, então, quer dizer, sim, a sexualidade no plano espiritual é diferente do que como nós a entendemos aqui e como nós a praticamos aqui, né? Em relação ao sexo mesmo. E inclusive, a sexualidade é um dos mistérios para a gente se iniciar aqui da dimensão humana. A gente passa para cá para entender. Exatamente. E respondendo a pergunta, então, do pai Martim, quando a gente não tem o conhecimento, até eu vi antes aqui uma irmã colocou, né, nos comentários aqui, acho que foi a irmã Clarice, só não conhece Pombagira quem nunca leu a teologia, né, quem nunca estudou a obra do mestre Rubens. E sim, né, a gente tem essa fundamentação, essa informação de Orixá Pombagira através da literatura do mestre Rubens, né? Mas qual é a diferença da pessoa que conhece e entende e estuda a literatura do mestre Rubens para aquela outra pessoa que, além de estudar, entender, conhecer, aceitar essa visão, né? Porque não tem problema se a pessoa lê o livro e dizer, não, isso aqui para mim não me serve, eu não concordo com isso, eu acho que não existe, tá tudo bem. O problema é a pessoa ler a obra, não concordar e criticar aqueles que concordam, né? Eu acredito que sim, isso seja uma dificuldade de lidar com o seu interior, uma falta de humildade também, né? Uma falta de compreensão. Só que geralmente esses questionamentos,
essa negação de Orixá Pombagira advém de pessoas, de sacerdotisas, de sacerdotes que nem sequer se dão ao trabalho de fazer a leitura. Porque no momento que faz a leitura, no momento que faz o estudo, e começa a perceber, a unir a vivência de terreiro, né, com aquela explicação teológica da divindade, fica tudo muito claro, fica tudo muito explícito, né, que essa sim é uma verdade. Então, eu concordo com aquilo que o pai Marcos Ribas colocou na fala inicial dele, onde ele fez toda uma explanação, né, das linhas de pensamento em relação a Orixá Pombagira, né, mas que nós temos que muito mais nos preocupar em vivenciar, entender a divindade enquanto seres humanos, enquanto evolução, né? E muito desse serviço do não entendimento de Orixá Pombagira e de Pombagira em si, também vem do uso de forma negativa desse mistério, porque a Pombagira, assim como o Exu, é um mistério tripolar. Então, se nós, seres humanos, não ativarmos de forma negativa a Pombagira, ela não vai atuar na vida de ninguém, né? Ela não vai atuar, ela não vai sair da sua neutralidade para fazer mal para alguém. Então, nós temos que entender que toda vez que se fala em Pombagira de forma negativa, de amarração amorosa, de destruição de casamento, e todas essas outras coisas que a gente vê por aí, não é a divindade, não é a culpa da divindade, não foi a divindade que fez isso, né? Não foi a divindade que se tornou negativa ou que age de forma negativa. É sim a ação humana que faz de forma magística que esse mistério atue de forma negativa. Então, sim, é uma negatividade do ser humano que ativa. Está refletindo o que aquele ser humano tem dentro de si. Então, além de nós entendermos que existem várias verdades, que existem várias vertentes, vários pensamentos, a gente também tem que entender que o ser humano é que é falho, o ser humano é que é negativo e distorce mistérios divinos, distorce mistérios que estão para toda a criação, né? Então, é uma questão bem peculiar da Pombagira, né? Por ser, então, essa divindade que trata dos interiores, né? E ninguém melhor do que Pombagira para fazer nós olharmos para o nosso interior e entender as nossas sombras. Então, renegar a Pombagira pode ser um medo de encontrar a sua própria sombra, né? E esse é um processo evolutivo de cada um, né? Então, eu acredito que sim, aquela pessoa que ataca as outras pessoas que estão num processo evolutivo de entendimento, buscando entender a divindade e vivenciar, sim, é um desequilíbrio interior. Eu acredito que seja, até porque na outra live, né, eu comentei brevemente que no início da minha caminhada espiritual eu tive algumas experiências que me fizeram conhecer o outro lado. Então, por isso que, particularmente para mim, esse conhecimento foi muito importante, porque eu primeiro conheci o que não é Pombagira. Né? Eu primeiro conheci como não tratar, como não falar de Pombagira. Né? E aí, por quê? Porque os meus ouvidos estavam voltados a pessoas que não tem esse conhecimento na questão divindade, na questão realmente entender qual é o arquétipo de Pombagira na nossa vida, né? Então, no momento em que eu busquei esclarecer e busquei estudar sobre a divindade, no momento em que eu deixei ela se manifestar e me dizer quem ela é, foi aí que eu entendi que, na verdade, eu tinha eu teria que buscar esse conhecimento, né? Então era algo que deveria estar no meu caminho e através do desejo pelo conhecimento, então, que eu consegui me libertar
daquela ignorância, né, no sentido de que existe sim um meio, existe sim meios, livros e para buscar o conhecimento, mas eu ignorava aquilo, né? Mas no momento em que eu busquei e me abri para isso, então eu comecei a entender a divindade de forma diferente. Por isso, então, é uma experiência pessoal minha que eu vivi na prática e hoje eu consigo entender que, sim, é algo que digamos assim, é algo que precisa ser trabalhado no interior daquela pessoa que não consegue se abrir para uma nova ideia, que não consegue se abrir para uma nova verdade e ainda criticar quem está nesse processo de busca e de conhecimento, né? Gente, queria registrar aqui a presença do pai Larry, do pai Adriano. Muito obrigado por estarem aqui. Se estamos aqui, é porque vocês existem em nossas vidas. Então, se estamos aqui debatendo esses assuntos, se estamos aqui reunidos, é porque lá atrás vocês deixaram e vem deixando um grande legado para a gente. Dando uma pequena contribuição, porque muita coisa já foi dita e muita coisa boa já foi dita pelos irmãos que aqui estão, a gente vê que, como nós falávamos antes, né, a Umbanda ela nos permite trabalharmos e problematizarmos assuntos que são, para alguns, já algo, como a mãe Fernanda falou, algo que algumas pessoas já encheram o saco de tanto ouvir, mas para outras, algo muito importante, né? Então, veja só, Ribas, Fernanda, Martim, Ivan, a Fernanda, que está aqui do meu lado, abordaram alguns assuntos que transcendem a religião, né? Vai além do culto religioso. Mas nós vemos também pessoas que aqui estão, não me lembro agora, passou aqui os comentários, a menina que perguntou, algo muito simples para muitos, mas que para o leigo ainda é um tabu, e tabu esse que pode impedir a pessoa de ter uma grande conexão com a divindade. Então ela perguntava ali se poderia acender vela para Pombagira dentro de casa, porque alguns pais, algumas mães de terreiro têm medo disso. Então veja só, né? Nós estamos aqui falando sobre transcendência da religião, mas ainda nós encontramos pessoas com dificuldades do beabá. Por que dificuldade do beabá? Dificuldade de entender um pouquinho mais a fundo o mistério, né? Então, veja só, qual seria o problema de acendermos vela para qualquer divindade dentro da nossa casa? Qual seria o problema? Aí a gente tem uma visão espírita que tu podes atrair espíritos para tua casa. Nós temos uma visão católica que quis ter o poder da religiosidade e a propriedade de Deus, que impedia que as pessoas acendessem vela na sua casa, porque aqueles que eram pagãos faziam magia, faziam ativações de mistérios dentro do seu próprio lar. Ou seja, há toda uma construção que o mestre Rubens desconstruiu com a sua teologia, e a partir dela nós estamos abrindo o leque. O Ribas gosta muito de falar, e eu acho fantástico essa comparação. O Rubens ele deixou a cerejinha do bolo, né? A gente tem muita coisa para construir em cima daquilo que ele deixou. Veja bem, eu estava estudando ontem, né, alguns livros aqui para dar uma aula sobre fatores e sobre a Gênese, e aí eu me deparei com um conceito ali que eu não me lembrava, né? Os livros do mestre Rubens são assim, a gente lê uma vez, lê duas vezes, lê três, e a cada releitura alguma coisa ficou para trás e a gente consegue rever. E aí ele falava sobre a vibração de Pombagira, né? Então, um dos tabus é a forma arquétipica que Pombagira se manifesta, né? A forma da incorporação. Então, Pombagira é sensual. Pombagira, quando incorporada numa mulher, ela aflora esse lado feminino, né? Ela deixa a mulher... o pai Cláudio gosta muito de brincar, né? Que a mulher, ela fica acima da beleza quando ela está incorporada em Pombagira, porque ela desperta todo esse lado sensual, esse lado belo, não a beleza apenas física, mas a beleza do próprio espírito, né? E a Pombagira, às vezes, numa mulher, ela dança, ela gira, ela rebola. E isso há um fundamento energético, não é só porque ela é uma mulher, e muito menos
porque ela foi uma mulher da vida, uma rameira. Então, a vibração de Pombagira, porque nós entendemos que todos os nossos guias espirituais da Umbanda, eles são iniciados em mistérios e carregam vibrações. Desde o estalar do dedo de um guia, ao pisar com o pé direito ou com o pé esquerdo, de alguma forma, tem um propósito energético ali. Então, a vibração vertical de Pombagira é ondeante. E a vibração horizontal de Pombagira é circular, giratória. Então, desde a forma que Pombagira se manifesta dentro do terreiro, é um fundamento divino, não tem nada a ver com a sua última encarnação, não tem nada a ver com a questão sexual. Então, veja só, o que o estudo faz, ele liberta. Então, é necessário estudar, ler livro, ler outro livro, e ler outro livro, e ler outro livro, para trabalhar com Pombagira? Não, não é. É necessário fé, é necessário amor, mas para com que a gente tenha liberdade, para com que a gente quebre tabus, inclusive para com que a nossa religião cresça e seja respeitada. Aí sim, o estudo é necessário. Mas para eu acender a minha vela para a Pombagira dentro da minha casa, que é possível, irmã, para mim cultuar a Pombagira, para mim cultuar as divindades de Umbanda, é necessário fé, amor e respeito. E esse respeito, ele não tem que ser só com a minha religião, ele tem que ser com a religião do outro. E esse é um dos propósitos de estarmos aqui. Nós estamos aqui para discutir a nossa religião e para colocar contrapontos com outras religiões, mas respeitando a opinião de cada um. Talvez eu tenha uma opinião sobre um aspecto, o Martim tenha sobre o outro, o Ivan, a Fernanda, o Ribas, mas nós nos respeitamos. E é isso que nos faz a diversidade dentro da unidade que é a Umbanda. Isso é Umbanda. E o que nos encanta é essa liberdade de cada um. Pai Adriano ontem falava de forma linda, magnífica e exemplar, com maestria, o respeito para com o outro, o respeito para com o olhar do outro e o respeito para com as nossas raízes. Isso é muito importante. Há uma discussão hoje na Umbanda que não é vazia, eu acho que é importante, mas sobre as raízes da Umbanda. Isso é muito importante, mas não precisamos reinventar a roda. Ontem eu escrevi isso, a roda já foi inventada, né? Vamos dar um novo movimento a essa roda, vamos dar um aproveitamento melhor, mas a história já foi escrita. Então, há assuntos que precisam ser muito, muito debatidos ainda dentro da nossa religião, e Umbanda Tchê tem este propósito, estarmos aqui falando, problematizando, discutindo, e talvez até criando conflitos entre a nossa forma de pensar. Nós mesmos. Sair da zona de conforto, né? Exatamente. Porque quando o Ivan fala uma coisa, aquilo toca em mim, quando o Ribas, quando a Fernanda, quando o Martim, quando a Fernanda fala alguma coisa, aquilo toca em mim, e talvez aquilo vá de encontro com a minha verdade. E isso vai me fazer pensar. Um comentário de um irmão aqui pode me fazer pensar depois que eu desligar a live. E é isso que é a nossa grandeza. É não atirar pedra, e sim construir uma grande muralha, construir um grande castelo com as pedras muito que bom. existem em nossas mãos. Muito bom. E aquela frasezinha que vale uma nova live, ó, bem direto ao ponto. O pessoal acha que porque requebra, porque rebola, porque remexe os ombros, porque remexe o quadril, é porque era uma mulher da vida, porque não compreende, né, o que é a energia do Kundalini, que é ondulante de Pai Oxumaré, que vem de onde? Que vem dos interiores, e é a energia forte de estímulo que, ao subir pela coluna vertebral e reanimar todos os chakras em toda a sua potência, faz essa energia trêmula natural de toda a Pombagira. Existe uma ciência, existe um mistério, não é eu quero. O médium não conseguiria, de forma anímica, fazer um requebrado tão rápido e potente, ao mesmo tempo que, de repente, dá passos para trás ou para frente, e junto em outro ritmo, daqui a pouco o ombro, e tudo isso é um mistério, tudo isso é uma movimentação energética, tudo isso é uma ativação, de repente, de uma luz interior que aquele médium ou que aquela médium ainda não descobriu.
e que ela se utiliza através do mistério aberto a ela, através da outorga, de guia, de Umbanda, e poder usar essa energia potencial justamente para tratar do quê? Como diz Pombagira Cigana Esmeralda, tu acha que Pombagira, o Exu, chega nos abissais, chega no inferno mental das pessoas, dando papo para todo mundo, escorrendo conversas de 1 hora? Se fala com aquele que tem para falar, e se fala o que é necessário. A ação é mais importante do que o verbo. E por isso, às vezes, é mal compreendida, porque fala do interior, fala daquilo que as pessoas maquiam, falam daquilo que as pessoas adoram fazer aqui na Terra, que eu aproveito na frente de pai Adriano Camargo. Ele falou uma coisa linda no primeiro Umbanda Tchê, que ele disse, né? Se papai do céu me botou aqui para eu ser humano, eu vou ser muito humano. Eu não vou ser hipócrita de querer ser um Deus para os outros, de ser perfeito, de não, eu sou bem humano e tô aqui, me botou aqui para eu viver aqui. E aí as pessoas, quando entram no âmbito religioso, estão lá naquele famoso irmão, ai, meu irmão, sai dali, virou a quebrada, né? Então, para sair de tudo isso, vem Pombagira, olha no olho e diz assim, cadê essa santidade que tu mostra aqui fora, aí dentro que eu não estou enxergando? Como é que alguém vai se sentir confortável se todo mundo tem teto de vidro? Só não tem teto de vidro aquele que reconhece a sua sombra, não tenta dar uma de santinho do pau oco e trabalha intensamente para que a sua luz dissipe essa sombra com verdade, com responsabilidade, sabe? Sendo verdadeiro em todas as suas ações e, logicamente, perante a lei numa linha reta e perante a justiça tratando tudo com equilíbrio. Muito Vocês bem. Sabem que... Posso falar? Só um comentáriozinho, né? Salve, mãe Andréia! Salve! Só um comentáriozinho, né? Pombagira, às vezes a gente tem dificuldade, né? De desmistificar, né, a presença de Pombagira e a manifestação de Pombagira, muito em função dos nossos preconceitos, né? Como estava sendo dito aqui, né? Porque Pombagira faz com que tu olhe para coisas que tu não gosta de olhar, né? Para aquilo que a gente maquia, o feio da sociedade e o feio de nós, né? Eu estou tendo uma experiência muito bonita com um grupo chamado Mulheres Sagradas, que está sendo constituído pela Casa de Amparo Amor Maior, né? As mulheres lá da Casa de Amparo, da Corrente, algumas se mobilizaram, formaram, e a gente vem estudando alguns temas, né? E eu, como vocês sabem, atendo situações de violência contra mulheres e meninas, né? E dentre outras situações de violação de direitos, né? Pela minha profissão. E um dia eu estava atendendo e elas estavam papo e papo no grupo, né? E falando sobre a questão do sagrado feminino, sobre, né, a importância do sagrado feminino e etc. O que era o sagrado feminino? Uma discussão profunda. E uma moça que eu estava atendendo tinha me mandado um relato com meandros, né, com detalhes sobre a situação de violência a qual ela vinha sendo vítima, né? E eu tomei a liberdade, né, como é um grupo fechado, pedi eticamente, óbvio, para que não passassem isso adiante, mas que analisassem e que escutassem, né? Porque ela falava da relação dela com esse companheiro, né, que a agredia, etc., como é que ela se sentia hoje, mesmo estando longe dele, a questão da presente ameaça sempre, etc. Bom, e eu mandei para o grupo, né? Eu digo, elas estão falando de sagrado, elas estão falando da autocura, né? Como é que a gente pensa a autocura, como é que a gente pensa o sagrado? E a Pombagira nos ensina isso, né? Quando a gente olha o feio, não. Essa coisa de escutar sobre machismo, sobre escutar sobre patriarcado, sobre subalternidade da mulher, não, isso aí eu já estou cansada, eu não quero saber. E também outra coisa, eu não tenho estômago para isso. Não vamos falar disso. Como é que a gente pensa em reequilíbrio, né? Que a Pombagira, ela tem essa função, né? Essa entidade que se manifesta, ela provoca a nossa autocura, ela provoca o olhar para o nosso interior, né?
se a gente não consegue olhar para as nossas sombras e as sombras que a gente produz na nossa sociedade, se a gente não consegue perceber isso, como que a gente provoca a cura? Como é que a gente provoca a autocura? Como que a gente consegue alcançar o reequilíbrio, né? O pai Alexandre diz assim, tem uma parte do livro dele, né, ali de Pombagira, que ele faz essa menção, né, a relação de Pombagira com prostituição, né, e que eu acho que é sempre interessante, né, e ele termina dizendo assim, né, que bom, que quem alimenta essa concepção, né, de que Pombagira é puta, para ele, né, ou para Maria Preta, que nem ele relata, né, a interferência dessa Pombagira na obra, né, que para ela não interessa se é santa, se é puta, né, o que interessa, né, que os homens têm medo daquilo que se manifesta, do feminino que se manifesta como liberto, né, do feminino que pode ser indomado. E é essa mesma relação que a gente tem com as nossas sombras. E por isso que a gente, às vezes, tem tanto medo, né, dessa entidade que trabalha justamente os nossos interiores, né? Então, ela é sempre um desafio. Com certeza. Bom, gente, a gente está 1h30 aqui de live, então vou pedir que cada irmão dê a sua contribuição final aí, para finalizarmos. E quando eu perguntei ali, né, diga Pombagira em uma palavra, o que ela significa? Uma das palavras que mais saiu foi amor. Então, Pombagira, ela trabalha a sexualidade, sim, mas ela também é a mãe do amor, né? Pombagira é muito além daquilo que a gente ainda possa ter compreensão, assim como todas as divindades de Deus. Então, Fernanda, por favor, depois a gente vai indo com todo mundo para finalizar. Então, eu agradeço a todos. Agradeço a todos os irmãos, a todas as irmãs que estiveram conosco na live. E quero deixar um beijo especial para o pai Adriano Camargo, para o pai Larry. Ontem eu me emocionei muito na live, porque parecia que eu estava ouvindo meu avô falar, aquela voz da sabedoria, a voz da experiência, assim, realmente foi algo muito emocionante. E eu gostaria de deixar, assim, então, como contribuição final, né, essa correlação entre a Pombagira e o sagrado feminino, né, na minha visão, né, essa correlação se dá através da mulher ser o que ela quiser, sem opressão em qualquer âmbito, né? Então, se a mulher ela realmente tem aquele instinto maternal, eu nasci para ser mãe, eu quero criar meus filhos, eu quero ser uma dona de casa, então, ok. Aí que está a Pombagira, que ela tem essa liberdade, que ela possa viver essa verdade dela de uma forma feliz, de uma forma sem opressão. Mas se ela nasceu para ser aquela mulher, não, eu quero ser uma mulher independente, eu não quero ter filho, eu não quero me casar, eu quero ser uma mulher empreendedora, eu quero ser uma mulher do mercado de trabalho, de negócios. Então, é aí que entra a Pombagira, aí que entra o sagrado feminino para mim, né? Essa liberdade da mulher conseguir, e primeiramente, identificar o que ela quer ser, né? O que vibra no íntimo dela. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente olhar para o nosso íntimo. E conhecer as nossas sombras e ver, então, realmente aquilo que a gente nasceu para ser. E, através dessa força estimuladora da mãe Pombagira, a gente realizar tudo aquilo que a gente quer, sem opressão, sem estar numa posição de obrigação, de estar fazendo as coisas por obrigação, ou porque é assim que tem que ser a sociedade. Então, que as mulheres possam sentir e vivenciar essa liberdade que a mãe Pombagira nos traz. Esse, para mim, é o maior. Esse, para mim, é o sagrado feminino, né? Então, que todas nós mulheres, possamos identificar dentro de nós qual é a nossa essência verdadeira, qual é a nossa virtude, as nossas virtudes, e viver isso de forma liberta. E que os homens também possam vivenciar isso. E no livro do Pai Comino, ele no livro da Pombagira, né? Acho que é um pouquinho depois dessa parte que tu falou ali, mãe Fernanda, que a Pombagira, tipo, pouco importa se é uma santa, se é puta, e também ela não se importa e não tá nem aí para aqueles que vêm e dizem, não pode comparar a Pombagira com prostituta. Ela também, tá, e aí? Né? Prostituta não pode ser sagrada, não pode ser uma mulher sagrada também, né?
se ela, de repente, escolheu esse caminho, né? Então, se ela está nessa posição de forma liberta e feliz, quem somos nós para dizer que ela está errada ou quem somos nós para julgar o trabalho dela, né? Então, ele também trata dessa maneira. E assim como se dizia, né, que não, a pombagira não tem nada a ver se o homem incorporar e ele ficar afeminado, ele despertar o lado feminino dele, mas essa é a intenção, né? Então, que os homens se tornem, despertem esse lado feminino para que encontrem o equilíbrio dentro de si, o equilíbrio do seu interior, né? E dessa forma, é um dos caminhos para com que a nossa sociedade se torne uma sociedade menos machista, menos patriarcal, né? Então, a pombagira também é uma via para essa evolução, né? Para a evolução da sociedade nesse sentido, tá? Um axé para todos e para todas as irmãs que nos acompanharam. Um beijo. Bem, pai Marcos Ribas. Então, essa questão de puta e prostituta e pombagira, o que é pior? A santa que prostitui a alma? Ó, a perguntinha. O que é o pior? A santa que prostitui a alma ou a puta que prostitui o corpo? Gente, olha só. Eu achei muito bacana a fala de todos os irmãos, a participação, né? E como a gente falou aqui várias vezes, nos convida a refletir, né? E o pai Marcos Siqueira falou ali sobre a questão dos críticos que falam da Umbanda. Eu acho isso muito bom, porque quanto mais isso existir, nos põe em alerta, né? Eu acho que isso é muito bom. Esse movimento que se tem hoje contra a Umbanda, ou a disputa, o extremismo em relação às origens, porque tudo isso nos põe em alerta. Se não fosse essas pessoas estarem exercendo essa função, a gente não estaria aqui gastando com livros e lendo e relendo e pesquisando de novo, né? Então eles têm um papel na criação, como a gente diz, o Rubens ensina que para todo princípio há uma geração, ou seja, princípio gerador de Deus, para tudo que Deus gera há um princípio. Então, eles estão exercendo o papel deles, né? E é muito bom que essas pessoas continuem assim, tocando lenha, porque vai nos convidar a sair do conforto, né? Vai nos convidar a sair do engessamento total de querer estudar. E a Umbanda, desculpa, não é uma religião para preguiçoso, pelo amor de Deus, né? A Umbanda não é uma religião de preguiçoso, que te convida a sentar e esperar tudo de mão beijada. Então, a Umbanda mostra aí um universo de mistérios a ser ainda desbravados, estudados, entendidos. Então, é muito importante entender isso. Então, é muito bom ter essas pessoas, para que a gente possa sempre estar buscando compreender. A gente sempre brinca aqui também em Santa Cruz, para aqueles que querem entender, poucas palavras bastam. Agora, para aquele que não quer entender, nada que você vai falar vai adiantar, né? E como diz também um amigo Exu, quem está por cima nunca se queixa de que está por baixo. Agora, quem está por baixo está sempre se queixando de que está por cima. Pensa sobre isso. Então, faz o seu trabalho, segue a sua vida, faz o que tem para fazer, faça com amor, com entrega, com devoção. O resultado está ali, e isso que importa, né? Enquanto eu ouvi, como o pai dele não falou, do pai Marcos Siqueira, Umbanda ainda é caboclo, é o brado de caboclo, é preto velho no toco, é defumação, é ponto riscado, a Umbanda ainda é essa Umbanda, e para nós, menos que isso não nos interessa, como diz o pai Adriano, essa é a nossa Umbanda e ponto, né? Essa é a nossa busca, é isso que nos preenche, é isso que nos realiza, é isso que nos cura, é isso que nos chama, né? É isso que nos transforma, é isso que a gente realmente se conecta. Então, e como o pai Marcos Siqueira também falou, que questão de falar, isso sempre foi assim nas religiões, Marcos. Levou 300 anos para falar de Cristo. Depois de Cristo, levou 300 anos para poder falar, para poder entender de uma forma mais uniforme e harmônica sobre a mensagem de Jesus. Ou seja, levou 303 anos para poder falar sobre a mensagem de Jesus de maneira mais harmônica, e ainda assim se gerou uma diversidade da cristandade, né? Então é normal na Umbanda, não adianta. Uma religião nova, vai passar por muitos debates. A diferença é que a gente não tem concílio, né? A gente não tem um papa para fazer concílio aqui, Concílio Vaticano, para poder debater os fundamentos, né? Então o que acontece? Vai sair a fumacinha branca, hein? Então isso é muito bom, gente. Eu vou ser bem sincero. O universo é a gente mesmo. E é muito bom porque isso nos mostra, que nem essa live sendo um debate de várias angulações, nos mostra que a Umbanda não é só uma religião,
né? Mas é uma maneira de pensar, uma maneira de ser, uma maneira de se relacionar, é um estilo de vida, é uma filosofia, é uma maneira de se sentir. Então, isso nos mostra que o nosso objetivo aqui não é só engessar no sentido teórico, né, de livro, mas é falar de alma humana, é falar da essência humana, é falar da nossa alma, do espírito, da nossa existência, da fenomenologia existencial do ser, é para falar daquilo que a gente não entende, buscar entender. E a partir do momento que a gente der atenção a algo, sem falar em Deus, portanto, nós estamos produzindo religião, religere, né? A partir do momento que a gente parar aqui e olhar para algum ângulo e dizer, por que isso aqui está acontecendo, sem falar em Deus, sem falar em divindade, a gente está, portanto, produzindo religião. E essa é a nossa pegada, essa é a nossa essência. Então, eu agradeço cada um de vocês, muita, muita gratidão. Sem vocês, eu não seria nada do que eu sou. A gente ensina aprendendo, né? Sempre a gente está aqui falando aquilo que aprendeu, mas também está aprendendo coisas novas, como o Marcos falou, visões novas. Termina a live, tu fica batutando. Eu sou assim, eu fico batutando aquilo que a pessoa falou e me ressignifico. Se não consigo na hora, eu busco me ressignificar num outro momento, ou vou dar uma pesquisada. Isso é saudável, isso é bom, isso é um progresso para a gente, enquanto sacerdote, enquanto umbandista, enquanto ser humano, como todos os seres humanos. Então, agradeço a todos vocês, muita, muita gratidão. Pai Adriano, Pai Larry, Mãe André, e a todos aí, meus filhos espirituais, Cláudia Padilha, beijão, minha irmã, a todo mundo que está aqui, dos terreiros de Umbanda. Se gostou, curte, compartilha, diz aí, gostei, adorei, nos ajuda a compartilhar esse trabalho, essa ideologia, essa ideia. Beijão, gratidão. Pai Ivan? Ao terminar essa aula nesta universidade, que agora nós estamos aqui, me fez refletir muitas coisas. Principalmente uma frase do meu falecido pai, que ele dizia com muita propriedade: para entender pessoas, religiões, política, ou seja lá qual for o assunto, primeiro te livra da hipocrisia, depois tu vai estudar. Porque de tudo isso que se falou hoje, dá para se entender, gente, que a gente precisa deixar de ser hipócrita em vários sentidos da nossa vida. Porque muitas vezes, como disse Fernanda Martinelli, talvez eu vou falar de uma outra forma, muitas vezes se julgam as pessoas, mas, às vezes, atrás de uma dama existe uma grande prostituta. E, às vezes, de uma grande prostituta se tira uma grande dama. Ninguém tem rótulo. É preciso respeitar os mistérios individuais e, principalmente, o mistério desta divindade. Pombagira, que nos ensina muito mais do que essa mesquinharia da mentalidade humana que junta tudo e diz que Pombagira é prostituta. Eu estou feliz, mais uma vez, de ter aprendido bastante com as duas Fernandas. Escutar os dois Marcos é divino. O meu irmão Martim, como âncora hoje, bateu todas, foi show, e eu saio daqui como uma esponja, cheio de conhecimento. Vocês são maravilhosos. Respeitem a individualidade, meus irmãos, de Pombagira. Respeitem a prostituta. Respeitem. A gente nunca sabe o porquê que a pessoa está. Né? Então, eu falo muito isso porque eu respeito. E a gente tem que olhar lá no fundo por que a pessoa cai nessas energias, enfim. Então é isso. A mensagem é: atrás de uma grande dama pode estar escondida uma grande prostituta. E atrás de uma prostituta nós retiramos, às vezes, uma grande mulher. Axé, muito obrigado. Bem. Fernanda, Martim? Eu vou falar primeiro, porque depois que a Fernanda falar, não vai precisar falar mais nada. Então, se eu deixar ela falar, depois eu só vou fazer assim, ó. Então, gratidão a cada um, gratidão a cada uma que esteve aqui conosco. Diversos pais passaram por aqui, Pai Larry,
pai Adriano, mãe Andréia, esteve aqui também pai Cristiano do Acelcom. Então, muitos irmãos de caminhada, alguns que eu posso não ter visto, porque para nós aqui não aparece todos os comentários, mas gratidão eterna a cada um por todo o carinho, por estarem sempre junto conosco, por a gente fazer esse momento. Como colocaram muito bem, a gente aprende muito, porque a gente matuta bastante com cada um dos comentários de vocês. Isso nos auxilia a crescer, isso faz com que a gente também caminhe. E penso que o mais importante, quando a gente fala de pombagira, quando a gente fala da esquerda, seja ela natural, seja ela encantada, penso que o mais importante é a gente ainda entender, até quando a gente fala em toda a Umbanda, a gente ainda não sabe nada. A gente ainda está vendo aquele floquinho de neve que compõe o enorme iceberg. A gente ficar aberto, porque só se desconstruindo é que a gente consegue construir, que a gente possa se manter firme, ó, a mãe Adriana Júnior apareceu ali, ó, não vem mãe Adriana Bender, vem Adriana Júnior, porque é o clone. É o Ravi, pai Martinho, é o Ravi, é um menino. Só, vai te acompanhar aí nas lives. É um menino. Oi? Não vi quem é, Qual que nome? aparece escuro, é o Ravi? Ravi. Deixa eu ver. Ravi. Agora apareceu, fala Ravi. Agora sim, eu achei que era irmã dele. Tá grande, cara. A Caetana, a menina é a Caetana. Isso, Ravi, eu acho que erraram, menina é Caetana. colocaram fermento em vez de talco ali, cresceu demais. Quando eu vi, ele era desse tamanhinho. Então, gente, o que eu vejo que é importante que a gente possa ter consciência é isso, é a oportunidade da gente crescer e sempre estar se reconstruindo. Triste aquele que acha que sabe tudo, porque aquele deixou de aprender. Então, como é importante que a gente fique aberto, fique esperto, e principalmente confie nas cúpulas que nos regem, que usam essa grande biblioteca de conhecimentos que a gente busca aqui na Terra, porque a gente também precisa dar a mão para eles falarem, né? Porque senão não adianta só de lá. E ouvir e sentir também a vivência do que a gente vive no nosso solo sagrado, para que todo esse conhecimento se torne sabedoria, se torne conhecimento vivenciado, e que a gente possa ter isso claro dentro da gente, a oportunidade de vivência desse sagrado, e como bem colocou o pai Marcos Ribas, em vez de ficar com essa rixa que só deteriora, que só divide, que só causa destruição, a gente use essa energia toda, em vez de querer convencer os outros, a gente compreender que somos nós quem precisamos, através da construção que a gente tem, vivenciar. E a própria vivência vai fazer a gente crescer e vai gerar uma reconstrução. E aí a gente vai caminhando. E esse é o ciclo da vida. Muito, 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 muito grato por estar aqui mais uma noite. Gratidão a todos e a todas. Um grande abraço e fiquem na paz de Deus. Gratidão, irmãos, gratidão, irmã, gratidão a todos e todas que participaram, né, desse momento, aos nossos pais aí, pai Adriano, pai Cristiano, eu sei que também esteve presente, né, todos os pais e mães que contribuíram diretamente ou indiretamente, né, para essa construção de hoje, e a construção que vem acontecendo, né, desse grupo. Eu tenho certeza que a gente não faz nada sozinho, né? E que tem a interferência e a influência, né, de vários irmãos e irmãs nesse processo, nessa caminhada, nessa reflexão, né? E falar sobre Pombagira junto com vocês, para mim, é um grande prazer, né? E me relembra o quanto é necessário a gente colocar a força, né, a vitalidade, né, de Pombagira na nossa vida, o quanto é importante, né, a gente lembrar da existência das sombras e o que a gente faz com elas para que a gente possa ainda assim ter o equilíbrio, né? E a Pombagira me ensina sempre, né, que a gente precisa olhar para o feio para ver o belo, né? Que a gente precisa lembrar que a luta na terra tem a ver com o trabalho do terreiro, né? Eu compreendo assim. Então, não dá para pensar em Pombagira, na beleza de Pombagira, na vitalidade, né, em todos os questionamentos sobre as nossas relações sociais que ela produz,
e não olhar para a nossa vivência na Terra. Então, para mim, falar de Pombagira é pensar na luta por direitos humanos, né? É pensar também no reconhecimento da força de todas as mulheres e meninas e na expressão dessas mulheres e meninas dentro da nossa sociedade, né? Então, eu quero terminar pedindo para vocês a licença de fazer referência a um poeminha pequenininho do Eduardo Galeano, daquele livro dele, Mulheres, que vai falar o seguinte: a exortação, o insulto, a ameaça, o cascudo, a bofetada, a surra, o açoite, o quarto escuro, a ducha gelada, o jejum obrigatório, a comida obrigatória, a proibição de sair, a proibição de se dizer o que se pensa, a proibição de fazer o que se sente e a humilhação pública são alguns dos métodos de penitência e tortura tradicionais na vida em família. Para castigo e desobediência, a exemplo de liberdade, a tradição familiar perpetua uma cultura do terror que humilha mulheres e meninas e ensina filhos a mentir e a contagiar tudo com a peste do medo. Os direitos humanos deveriam começar em casa, comigo, contigo, conosco e na Umbanda. Então, o que está fazendo a nossa Umbanda? Como nós estamos vivenciando luta por direitos na relação com a Pombagira, com a vitalidade, com o reconhecimento de mulheres e meninas, com o reconhecimento desse sagrado dentro do terreiro, né? Então, o que nossas famílias vêm fazendo, o que viemos reproduzindo, que tipo de cultura que a gente vem reproduzindo? É a do medo? Essa cultura nada tem a ver com a expressão de Pombagira. Então, laroie, e que possam estar juntos, que nós possamos estar em consonância nessa grande caminhada. Laroie. Axé, irmãos. Laroie. Laroie. Pai Marcos Ribas, a mãe Adri está de aniversário hoje. Sim, eu ia dizer, vamos cantar parabéns. Que legal. Aqui, ó. Ela está aqui, ó. Viva com força, irmã! Muito muita axé. luz, muito axé! Parabéns, irmã. Eu não sabia, o pessoal começou a falar que eu está de aniversário. Parabéns, mãe Adri. Meus irmãos, muito, muito obrigado a todos, a todas que aqui nos assistiram. E sexta-feira que vem tem mais um Banda Tchê. E eu queria finalizar dizendo o seguinte: o pai Ribas falou lá na fala dele que talvez algumas pessoas possam olhar para a Umbanda dentro daquilo que a gente tem como entendimento da teogonia, da antrogenesia, da cosmogênese, né? Inclusive vinda lá dos cultos de nação, que Exu foi o primeiro orixá a ser manifestado. Mas não vamos esquecer que, através das lendas da criação que Mestre Rubens trouxe, da gênese da criação... Estão me ouvindo ou não? Tem alguma interferência fortíssima no meio. Agora deu. Que, através daquilo que Mestre Rubens nos trouxe, Pombagira foi a última, foi a que organizou o negócio, né? Estava tudo muito lá tumultuado e quem organizou foi a mãe Orixá Pombagira. Então não importa quem foi o primeiro, importa que Pombagira é que organizou, tá certo? Saravá, Axé, Mojubá, e até a próxima sexta-feira. Saravá, Umbanda. Axé. Axé. Beijo. É.